Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o tema da live é qual a importância de uma equipe multidisciplinar para a mudança de estilo de vida. O pessoal gosta de saber aí, porque tem muita vontade de conhecer quais são os segredos nossos aqui para que a gente extermine o efeito sanfona, né? Eu estou aqui com o Dr. Christian Dias, está aqui. Boa noite a todos. Já vai entrar o doutor Alberto, já vai entrar um paciente que conseguiu dar adeus ao efeito sanfona para que a gente compartilhe aí as experiências com vocês, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, vamos entrando, já estamos com 20 aqui na sala. Cadê o doutor Alberto? Manda um convite aí, meu amigo. E Christian Dias, tá preparado? Fala, Montão. Opa, tô preparado. Ótimo. É o que a gente faz todo dia, né? Mudar a vida das pessoas. Não tem jeito. A Dacilda aí, Dada, você vai ser convidada também, hein? Semana que vem, daqui 15 dias, aliás. A Dada vai falar sobre forma física após os 40. É possível? Ela está com 53. Vocês vão ver a forma física dela e mais de um monte de paciente. Alberto? Deixa eu ver aqui. Fernando Matar, nosso querido paciente. Fala, Clebinho. Vamos lá. Valeu pela audiência aí. Dada. Opa! Apareceu! Peguei antes que o Alberto, hein? Estrela da noite, Fernando Matar Lopes. É o homem que vai dar o depoimento aqui para todos vocês que estão aí assistindo a gente sobre o que ele passou aqui conosco, qual foi o histórico dele, quais foram os diferenciais que uma equipe multidisciplinar conseguiu ter na vida dele, que levou ele a exterminar o efeito sanfona. Vamos ver. Olha aqui mais um integrante. Já vai entrar. Bora. Aê, doutor Alberto! Agora o time tá completo, hein? Pô, agora sim, hein? Só não avisaram ele que era pra vir de preto. Não, pô, mas eu como médico tenho que vir de branco nessa brincadeira. Faz sentido. É do contra. É verdade. Pessoal, deixa eu inicialmente apresentar todo mundo, tá? Aqui do meu lado tá o Dr. Christian Dias, ele é nutricionista, tá? Já vou perguntar para ele também aí o histórico dele, para que vocês conheçam ele melhor ainda. Aqui embaixo tá a estrela da noite, Fernando Matar Lopes, que é um dos nossos inúmeros pacientes que já conseguiu transformar a vida aqui conosco. E aqui embaixo tá o Dr. Alberto Ribeiro, que é um dos médicos aqui da Clínica WA, que tem uma história bem bacana aí. E a gente vai começar explicando justamente isso, um pouco do histórico de cada um. Vou tentar ser um pouquinho dinâmico para deixar essa live bem bacana para vocês aí, tá, pessoal? De onde começou tudo isso, né? Eu me formei em 2005 como educador físico, me tornei preparador físico e personal trainer, e eu pedia para os meus alunos irem atrás de uma orientação médica. Porque eu estudava tanto isso que eu percebia que só um treinamento de um personal trainer não seria suficientemente forte, bom, para mudar a vida da pessoa, né? Aí eu pedia que ele fosse ao médico. Ele voltava para mim com planejamento, tudo certo. Aí eu pedia, vai a nutricionista. Você tem que falar com uma nutricionista também. Ali é no nutricionista, ali é no psicólogo, ele é no fisioterapeuta, enfim. O que acontecia? A área da saúde, pessoal, não é como a área das exatas. Todo professor de matemática vai falar que 2 mais 2 são 4. Todos os professores falam isso. Agora, na saúde, cada um tem seu ponto de vista. As pesquisas sobre o mesmo tema têm resultados diferentes. Então, é uma coisa que não é tão fácil falar a mesma língua. Aí o nutricionista, obviamente, falava uma coisa, o médico falava outra, o psicólogo outra, eu tinha outra. Pedia também para esclarecer dúvidas com os profissionais responsáveis, não tinha acesso. Então, um dos grandes motivos, uma das grandes falhas que existia no mercado era justamente isso, as áreas não se conversavam. E como as áreas não se conversavam, o paciente que pagava diversas consultas, ele não tinha um serviço de qualidade. Era um serviço fragmentado, né? E aí eu fui montando tudo isso e hoje eu tenho uma equipe, hoje são 15 médicos, 7 nutricionistas e incontáveis pacientes aí. E isso acontece justamente porque toda a minha equipe é uma equipe que entende muito disso e faz com muito amor e faz com muito carinho essa transformação de vida dos pacientes, tá? Essa é a minha história rapidinha. Eu quero saber de você, Dr. Christian Dias, como foi que você veio parar nessa equipe WA? Seja sucinto.
Nossa, é difícil ser sucinto nessa mudança de Rio para São Paulo, né? Pois é. Muitos pacientes presenciais conhecem bastante minha história, né? A gente acaba tendo um pouquinho mais de tempo para contar. Os pacientes que a gente atende no online acabam não ouvindo muito, mas eu sou nutricionista, me formei no Rio de Janeiro, na UFRJ, fiz o meu mestrado no Rio de Janeiro também, mas muito ficou ali na teoria. A gente estuda muito artigo, a gente entende muito da ciência, mas de uma maneira geral a gente precisa entender o paciente na prática. E eu falo muito nas consultas, né, que é muito difícil encontrar uma estrutura que a gente tem aqui na Clínica WA. Quando eu cheguei, a primeira pergunta que me fizeram foi: como é que você monta a dieta? E aí eu falei assim: tem que usar as equações, né, que a gente tem disponíveis na literatura, porque se eu pudesse sonhar com o mundo ideal, a gente estaria utilizando calorimetria, DEXA. Não tem lugar nenhum com calorimetria, com DEXA, para a gente montar o mundo ideal. E foram as dificuldades que eu encontrei no mestrado. Então, quando eu vinha para a WA, eu fiz uma mudança de Rio para São Paulo, difícil adaptação. Mas quando eu caí na WA, eu dei graças a Deus, porque eu tinha todo o material que eu precisava para conseguir fazer uma dieta de precisão, que a gente consegue fazer aqui na WA, né? Então, os pacientes, eles têm essa dieta precisa, os resultados que a gente entrega aqui, não só porque a gente tem uma bagagem científica de entender o artigo científico, de entender o que é o melhor da nutrição do paciente, mas também a gente tem os melhores equipamentos para poder montar uma dieta de precisão. Por isso que a gente pede tanta atenção na dieta no dia a dia. Muito bom. Doutor Alberto Ribeiro, você gosta de falar? A minha história é boa, hein, Valtão? Então eu tenho que lembrar você. Seja sucinto para que as pessoas não troquem de live, fiquem aqui até o final. Vamos ser sucinto, mas a história é boa, gente. Vale a pena. Vou tentar condensar aqui o máximo. Eu conheci o Valtão porque ele sublocava um espaço numa clínica na Avenida Brasil. E a minha primeira formação era diagnóstico por imagem. Eu fui chamado para fazer ultrassom na clínica. A dona da clínica me ligou e falou assim: doutor, eu tenho aqui na clínica um preparador físico que tem uma equipe multidisciplinar, ele tem muito paciente e eu não estou dando conta da demanda de exames que precisa aqui na clínica. Você não pode me ajudar? Quando ela me falou isso, eu não entendi nada. Eu falei: um preparador físico com uma equipe multidisciplinar, cheio de atendendo paciente. Pô, não... Falei: deixa eu conhecer melhor. Aí um dia o Valtão estava chegando e a gente nunca conseguia se cruzar entre o meu horário dele, né? Aí eu fiquei esperando ele na frente da sala dele. Aí ele chegou, eu falei assim: Valtão, pô, meu nome é Alberto, eu sou médico, eu sou ultrassonografista, queria saber como é que é esse teu trabalho que você faz. Porque eu fazia exames dos pacientes e eu vi que a galera vinha emagrecendo, ou a galera vinha pegando mais forma física, composição corporal. Aí nisso, o Valtão depois montou a clínica dele. Eu fui responsável pelo setor de ultrassonografia na clínica, tô na clínica com ele desde quando ele abriu, em 2019. Eu nunca esqueço, o primeiro dia o Valtão virou para mim e falou assim: doutor, essa clínica é muito grande, eu tenho 9 pessoas da minha equipe inteira. Hoje a clínica tem quase 70 funcionários, não é, Valtão? Exatamente. Tá? E aí, nessa onda toda, começou o trabalho de... eu comecei esse trabalho de ultrassonografia na clínica, da diagnóstico por imagem. Chegou o momento da pandemia, o Valtão virou para mim e falou assim: doutor, estou precisando contratar nutrólogo. Só que eu acho que pode ser você. Você não quer tentar? Falei: Valtão, como é que eu começo? Aí o Valtão me deu o caminho, me orientou uma pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação no Einstein de nutrologia e fui começando na clínica e hoje estou até agora na clínica, faço 1000 funções lá dentro, amo o que eu faço, amo trabalhar na WA, amo estar do lado do Valtão, do Cris, a equipe de nutrição, todos os funcionários que tem lá dentro. É como se fosse uma segunda casa para mim. Fui sucinto, Valtão? Foi sucinto, sim. Beleza. E, galera, antes de eu perguntar para o Fernando aqui o histórico dele e tudo mais, eu vou mostrar para vocês o resultado que ele conquistou aqui dentro. Então, esperem um minutinho só que eu vou pegar a câmera. Um minuto só, pessoal. Olhem o abdômen globoso. A gordura abdominal que ele tinha. E olhem, depois de 1 ano, e ele voltou depois de 2 anos, praticamente igual. Se nós formos ver, ele chegou com 29 quilos de gordura corporal e 111 quilos. Abaixamos para 11 quilos de gordura. Foram 18 quilos mandados embora. Ficou com 93 quilos
em 2021. Voltou agora em 2022 com 94 quilos. Praticamente o mesmo peso. E isso que é o interessante, porque aqui a gente não... Opa, estão me vendo aí? Voltou. Tá. Aqui a gente não pensa só no emagrecimento. É claro que a gente quer emagrecimento, mas a consequência, né? Consequência do quê? Do trabalho em equipe, com essa estrutura. Agora, Fernando, conta para os pacientes aqui. Como foi que você conheceu a clínica WA? Conta um pouco da sua história. Você não precisa ser sucinto, não, porque você é estranho. Pode falar, fica à vontade. Manda bala. Olha, eu vim, a primeira vez que eu vim na clínica, o doutor Alberto realmente ainda era o do ultrassom, e ele não tinha esse abdômen que ele tem hoje, não. Ele era mais fortinho também, viu? A WA transforma até os médicos aqui. É isso. Pô, valeu, Fernandão. Obrigado, hein, cara. Tô te devendo uma. É isso aí. Bom, eu lembro assim claramente, né? Voltando à primeira consulta, eu falei para você, cara, eu sou um gordo profissional. Eu já fiz de tudo que você pode imaginar, eu já fiz. Tudo. Eu já fui em 300 nutricionistas, em 300 médicos, mas o que me chamou a atenção claramente naquele dia foi a primeira vez que eu fui atendido por 3 profissionais ao mesmo tempo. Esse foi o primeiro diferencial que eu já tinha visto. Porque todas as outras, ou você, aquilo que você falou no começo, ou você ia em um médico e algumas clínicas o médico tinha nutricionista, mas ele não te atendia junto. Ele atendia com o médico, ó, sai daqui, você vai lá com o nutricionista, ela vai te dar uma dieta e você segue a vida. E continua mesmo no mesmo local, né, Fernando? Desculpe interromper, a cada um fala a tua língua, né? Porque tem salas diferentes, eles não ficam na mesma mesa, né? Não, mas pasmem, dentro da mesma clínica, às vezes ela falava assim, mas o médico falou isso? Não acho que... E, cara, eles não se conversavam ali dentro da mesma clínica. Mas assim, eu tenho 44 anos, vou fazer 45 esse ano. Então, inclusive dessa história de que depois dos 40 anos é mais difícil, mas não é impossível, nada é impossível. E eu sempre fui gordo, sempre. Desde uma criança obesa até a adolescência. A única vez que eu emagreci foi no estirão da adolescência. Foi a única vez. Depois de resto, nunca mais consegui engordar. Coincidentemente, quando eu conheci a minha esposa, eu e alguns amigos feito uma aposta, a gente ficou treinando e fazendo uma dieta, e eu tinha crises de enxaqueca, eu fiquei sem beber bebida alcoólica por 1 ano seguido. Aí eu aproveitei que tinha esse tratamento e falei, então vamos cuidar mais da saúde. Eu fiquei treinando, foi quando eu conheci a minha esposa. Foi o menor peso que eu tinha chegado na minha fase adulta, que era de 95 quilos. Hoje eu estou mais leve do que naquela época, eu já sou casado há 18 anos. Então seu peso hoje em dia está mais leve do que antes de casar? Mais leve do que antes de eu casar. A gente rejuvenesceu você, então, 18 anos, é isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Não fosse essas barbas brancas que estão aparecendo, teria sido até melhor. Mas de lá para cá, dessa época que foi em 2002, eu acho, 20 anos atrás, foi isso. Eu já cheguei, eu cheguei na clínica com 111, o meu peso máximo foi 119 quilos. Eu cheguei a bater 119 quilos. E aí eu tive a vida inteira esteatose hepática, né? Gordura no fígado. Grau 1, grau 2, bateu o grau 3. Aí falei, olha, eu vou ter que dar um jeito. E eu já vinha, né? Como eu até comentei, falar com um amigo meu, eu vinha tentando emagrecer a vida inteira. Até que eu decidi realmente emagrecer. Né? Eu vinha tentando fazer academia a vida inteira. Até que eu realmente resolvi fazer academia. Mas só resolução não adianta. Se não vier uma orientação clara do que fazer, como suplementar, não adianta, não tem jeito. Então, depois que eu conheci com vocês, então, o primeiro impacto foi ser atendido por três profissionais diferentes, né? Então, você como educador físico, prescrevendo o treino, o nutricionista prescrevendo a dieta, o médico dando a suplementação ou medicações que forem necessárias. E esse conjunto me fez... Eu já emagreci muitas vezes, lógico, nesses 20 anos. Todo mundo já emagreceu uma vez na vida, né? Nossa, eu Mas emagreci por que então que não conseguiu manter no peso desejado? Porque não foi bem essa. feito, não foi bem orientado, né? É a diferença. Eu brincava que todo ano eu emagrecia e engordava 10 quilos. E aí eu me mantinha no fim do ano
naquele mesmo patamar. O problema era que o patamar era muito alto. É, amplitude muito alta, né, cara, de diferença. Essa história da barriga globosa, né, ela foi uma coisa à parte, virou até uma piada, assim. Mas, enfim. Vim na clínica em 2019, no mesmo ano eu bati o meu menor peso de vida adulta, eu bati no fim do ano de 2019, 88,200. Seco, tenho até uma foto no meu Instagram que eu falei, puta, precisamos voltar com essa secura, agora com mais volume, eu tenho mais volume, lógico, né? Uma coisa é você emagrecer, os seus músculos aparecerem, mas ganhar volume de massa muscular requer tempo, então eu tô com mais volume agora, mas agora a gente vai secar mais. Mas essa é a grande diferença. De 2019 para 2020, eu não engordei de novo. É o que você falou, eu tô com o mesmo peso que eu cheguei lá. E eu jamais mantive meu peso baixo desse jeito mais do que 6 meses. Jamais. Eu nunca consegui. Então agora eu estou há 2 anos com este peso e agora a gente veio para um novo desafio, né? Novas metas. Barriga definida, né? É isso aí. Porque o six-pack, ele tá aqui, né? Mas ele tá com... Tá guardado! Tá guardadinho, tá guardadinho. A gente Quem imaginou que um rapaz de 120 quilos, que viveu no efeito sanfona a vida inteira, fosse chegar nesse nível, viu? Parabéns. Vamos escutar um pouco do Dr. Christian, eu já volto lá com você, Fernando. Dr. Christian Dias, conta um pouquinho mais. O que você usa como estratégia para que o paciente tenha adesão e essa proposta alimentar venha no estilo de vida? Conta um pouco mais. Valtão, não tem muito segredo, né? As pessoas querem ficar inventando muita moda, querer ficar inventando dieta low carb, cetogênica, jejum intermitente, que mais chega paciente hoje em dia pra gente, pra passar com a gente, falando, eu fui em tal lugar, fiz dieta cetogênica. Fui em outro lugar, fiz lá low carb. Fui em lugar tal, fiz a dieta da sopa. O que dava sopa, eu tava comendo. Só que o nosso segredo não é ficar inventando moda, não é ficar criando uma dieta específica para o paciente seguir, porque ele vai achar chato, vai achar que é complicado, que não serve para a vida dele. O que a gente tem que fazer é entender como que funciona a vida do paciente, o horário que ele acorda, o horário que ele dorme, rotina de trabalho, com o que ele trabalha, se ele trabalha em casa, se ele trabalha fora de casa, no escritório, se no escritório tem estrutura de micro-ondas, de geladeira, para ele levar marmita, para ele poder esquentar a comida dele, ele manter a dieta ao longo do dia e organizar a alimentação dentro do paladar do paciente. Se ele enxergar que é basicamente o que ele já fazia, só que de maneira organizada, ele fala, cara, isso aqui não é dieta para mim, isso aqui é um prazer. E a gente escuta muito isso dos pacientes, que voltaram depois de 1 ano e mantiveram a dieta que a gente montou, porque para ele não era difícil de seguir, era uma dieta prática e fácil, que dava resultado, e dá resultado em todo mundo, né? Não tem jeito. Muito bom. E, doutor Alberto Ribeiro, vou fazer uma pergunta para você. O nosso querido Fernando Matar Lopes, ele disse que, quando ele chegou aqui na clínica, ele estava com esteatose hepática, gordura no fígado. Conta um pouquinho mais para os pacientes, seguidores aí que estão assistindo essa live. O que é isso? Quais são os males? Onde pode chegar? O que pode acarretar? Fala sucintamente sobre isso, por favor. A gordura no fígado, a esteatose hepática, ela pode ser por uma série de fatores, né? Predominantemente, o que é mais comum, excesso de gordura, excesso de carboidrato e o álcool na alimentação, tá? Ou no hábito da pessoa. O que acontece é que... Fernando, você tinha algum desses no seu dia a dia? E mais, tinha o açúcar, além dos carboidratos, do álcool e da gordura. Muito bom, vai lá, Roberto. O que eu ia dizer, o que eu ia complementar era o seguinte, a maioria das vezes, ou em alguns casos, a gente vê a sobreposição dos 3 aqui, entende? Então, é o que a gente precisa explicar para o paciente, porque a gordura no fígado, ela pode começar de uma forma que ela é leve, e ela é silenciosa. Essa gordura no fígado leve, o paciente não tem uma queixa do ponto de vista de exame, tá? E essa gordura no fígado leve pode evoluir para moderada. E de moderada, ela pode evoluir para acentuada. O problema é que algumas pessoas, da esteatose acentuada, da gordura no fígado acentuada, isso pode virar, entendam, pessoal, não é para todo mundo isso. Algumas pessoas, isso pode virar uma cirrose hepática. E essa cirrose hepática, aí não tem volta, tá? Quando você tem uma gordura no fígado moderada ou até um estágio pouco acentuado, pode ser que esse fígado consiga regenerar, vamos dizer assim. Ele pode voltar a um estado sem gordura nenhuma.
Só que quando ele já fibrosa, ele já chega num estado de cirrose, aí, meu amigo, não tem volta, tá? E aí é um caminho árduo que pode levar até um transplante hepático. Esse é o grande problema, tá? E isso é a maior causa de transplante hepático nos Estados Unidos, por exemplo. Beleza? E isso só cresce por conta da forma com que é feita as dietas no nosso padrão ocidental hoje em dia. Exato. E uma coisa muito importante também é aliar o treinamento a tudo isso, né? O grande problema do sedentarismo é que ele deixa você extremamente indisposto. Só de pensar em fazer uma atividade física já cansa, né? Pensar em acordar cedo, então, e ter energia para poder fazer tudo é coisa de outro mundo. Brincar com as crianças é difícil, fica até com peso na consciência porque não consegue direito. E eu percebia também que não adianta só falar para o paciente vai treinar. Eu tinha que montar um treino muito pertinente à realidade dele, ao perfil dele, ao que ele gosta de fazer, achar caminhos que levem ele no objetivo, mas cada um tem o seu. E aí eu percebia também que por conta da indisposição, precisa de muito apoio médico, e aí hoje os médicos aqui da Clínica WA atuam muito, né, nesse ponto, melhoria da qualidade de vida, para que o paciente destrave, deslanche, consiga executar o programa com qualidade. E, doutor Alberto, conta rapidinho aqui, depois eu pergunto para o Fernando. O que você faz para ajudar o paciente a ter mais motivação, né? Disposição, aliás, pensando em quesitos médicos? Aqui o doutor Alberto está carregando. Você escutou, doutor? Olha, eu acho que vale a gente falar uma coisa que é importante, tá? O nosso cérebro, ele está acostumado com padrões, tá? E quando a gente fala em padrões, a gente fala em vícios ou hábitos, né? Que é muito interligado isso. E o vício, ele não é só em substância. O vício, ele pode ser num comportamento. E ele pode ser num comportamento de ócio. Na nossa evolução, 99,5% da existência da nossa raça, a gente estava acostumado com situações de ter que caçar num dia para poder se alimentar e para continuar tendo como você fornecer alimento para, sei lá, para nossas crias, para a prole. E hoje em dia você fica na frente da televisão, quando você está num ócio, mudando o canal e procurando o que você vai assistir no Netflix, entende? Então esses tipos de padrões, onde tem uma liberação muito grande no neurotransmissor chamado dopamina, faz com que você vicie em padrões que não tem nada a ver com disposição. E, pelo contrário, tem a ver com falta de motivação. E para você sair dessa cascata, eu acho que o mais importante é a gente, primeiro de tudo, ver qual que é o padrão de hábito ou o padrão de vício que a pessoa tem. E identificando isso a gente consegue fazer muito bem na triagem que a gente faz a equipe inteira, saber como que a gente pode trazer isso para uma parte que seja mais relacionada com o esporte. Como é que você combate um padrão com outro padrão por cima? Então, a atividade física, como o Valtão, líder da equipe, que criou toda essa metodologia, a gente joga muito com a questão da atividade física. E a gente tenta achar alternativas para o paciente, porque tem muita gente que, no começo de trabalho de emagrecimento, não quer pisar na academia. A pessoa se sente mal, se sente desconfortável. Então, e o que a gente precisa não é exatamente pisar na academia, a gente precisa de gasto calórico. Óbvio, respeitando as articulações, respeitando um primeiro momento, né? O Valtão, acho que às vezes pode até falar um pouco mais sobre isso, e progressivamente fazer essa pessoa gastar caloria de outra forma. Quer jogar um beach tênis? Vai jogar um beach tênis. Quer jogar bola queimada na rua? Vai jogar bola queimada na rua. Mas gaste calorias. Então, eu acho que o que a gente trabalha muito forte aqui dentro é fornecer entendimento para o paciente para saber como é que ele pode chegar nesse resultado ou não. E, Fernando, você sentiu isso? Qual que é a sua visão frente ao seu antes e depois, não em forma física, mas sim em bem-estar? Conta um pouco aqui dos pacientes. Não dá para achar, né, Valtão, que a gente vai ter vontade de acordar e treinar todos os dias, ainda mais quando você está no início da jornada. A tal da motivação, ela vem e ela vai da mesma velocidade que ela vem, né? Às vezes você está numa... Puxa, hoje eu vou, aí você vai, às vezes sem orientação direita, se destrói na academia e não aguenta treinar mais nada. Então, esse acompanhamento e essa personalização de tudo,
né, da trinca aqui, porque eu lembro até hoje, você me falou assim, qual academia que você vai? Eu falei, puta, na academia X, cara, ela é lotada. Puta, então tá bom, eu vou fazer uns treinos aqui que se você pegar um banco, você fica no banco quase teu treino inteiro. Entendeu? São esses detalhezinhos que te fazem também falar, bom, eu vou na academia, ela vai estar lotada, mas eu sei que se eu chegar lá, eu faço o treino rápido e consigo também me livrar disso. Porque no início, não adianta você achar que você vai chegar, uhul, vou treinar, que delícia. Não vai, não vai. Agora, a partir do momento que você começa a sentir o ganho que você está tendo, que você fala, pô, eu já estou com um gás maior do que eu estava, eu já estou conseguindo levantar um peso a mais do que eu estou. Aí você começa a ter um ânimo maior para fazer aquilo. E aí vem com suplementação em cima para te ajudar, para também tirar dessa inércia que muitas vezes você tem no início, né? Então, acho que é essa multidisciplinaridade que é muito importante para te fazer levantar da cama, saber que não vai ser tão difícil quanto seria se você só tivesse a motivação para chegar lá e fazer. Muito bom. Galerinha, só falando para vocês o seguinte, a gente vai no final da live responder as dúvidas de todo mundo que estão mandando aqui, tá? Então clica aqui no balãozinho, mande as dúvidas de vocês, que já já a gente entra nessas dúvidas e começa a responder todo mundo, tá bom? Christian Dias, meu querido, e conta um pouquinho mais. Você já tinha trabalhado numa equipe que... Não é equipe não, né? Num sistema que fosse tão efetivo assim? Me conta um pouco mais. Na verdade, não, Valtão, e foi uma experiência única, né? Começar a trabalhar numa equipe multidisciplinar. Porque na minha prática clínica, eu sempre vi esse tipo de problema também. Assim como você encarou esse problema lá em 2000 e tralalá, eu... Tô velho assim, meu? Já cresce, hein? Ó, já cresce, ó. Já tá te rejuvenescendo. Já o topete volta. Daqui a pouco veio o topetinho. Mas eu também acabei enxergando esse tipo de dificuldade. Tinha paciente para mim que chegava para mim e falava assim, eu falei com a minha endócrino falou para tirar o whey, porque o whey engorda na parte da tarde. Eu falei assim, nossa, cara, por que a gente não conversa? Por que ela não liga para mim e conversa comigo? Cris, olha, acho melhor a gente fazer tal coisa. Cada um na sua área, sabe? Cada profissional ele tem que reconhecer a sua limitação e entender que existe um outro profissional para agregar. Então, muitas vezes a gente, ou eu atendendo sozinho, tenho uma dúvida, paciente, eu não consigo treinar, o que eu posso fazer de treino? Eu não vou ser a melhor pessoa para responder. Ou o paciente fala, eu tô com muita falta de disposição, um desânimo, não consigo levantar da cama cedo. Não sou eu a melhor pessoa para resolver esse problema. Assim como também pode chegar o paciente para o doutor Alberto e falar, doutor, não estou conseguindo organizar minha alimentação, não sei nem o que comer antes do treino, depois do treino, o que eu faço? Isso a gente resolve dentro da sala, junto, todo mundo junto na mesma consulta. Muitas vezes a gente troca mensagens ali na frente do paciente, conversa, Valtão, o que vai ser de estratégia na parte de treino? Doutor Alberto, o que vai ser feito na parte medicamentosa? Para eu entender e organizar a alimentação dentro de um contexto geral. Então, trabalhar numa equipe quer dizer que você está respaldado 100% que o teu trabalho vai funcionar. Que vai ter uma cobrança de treino, vai ter uma cobrança da parte médica, vai estar tudo organizado 100%. Não tem muito por onde o paciente fugir. Sempre o paciente vem, eu não consegui resultado por conta... eu não sei por quê, não sei por que eu não consegui resultado. Treinei, fiz alimentação, a gente vai nos exames, a gente vê CPK, a gente revira o paciente de cabeça para baixo. Mas a gente consegue entender por que ele não teve resultado. Então, esse é o grande benefício de ter uma equipe multidisciplinar trabalhando em conjunto, porque a gente vai estar numa mesma metodologia e a gente vai estar trabalhando em prol de um mesmo objetivo. Se eu trabalho no objetivo de emagrecimento e o Valtão vai pensar num treino para hipertrofia, não conversa, não dá certo. Né? Bom. E, Fernando, conta um pouco dos pacientes deixa eu só dar um ponto, Valtão, foi muito interessante o que o Christian falou agora, desculpa te interromper. Como eu falei, o gordo profissional já tinha passado por N lugares. É a segunda vez que eu escuto essa semana passada e essa do CPK. O doutor Alberto falou para mim semana passada. Cara, nunca ninguém tinha olhado isso. O doutor Alberto falou, você tá rompendo fibra. Ou seja, cara, você tá ganhando músculo. Mas que médico, que nutricionista que olhou isso a minha vida inteira? Nunca ninguém olhou. Ninguém olhou isso.
É verdade. É verdade. E, Fernando, conta um pouco mais para os pacientes, seguidores e pros espectadores dessa live. O que você faz hoje em dia de atividade física? Conta um pouco da tua rotina. Tá. Bom, eu tenho dois treinos aeróbicos, basicamente, que são corrida, segundas, quartas e sábados, eu tenho treino de corrida. E eu gosto de artes marciais, eu faço taekwondo de terças e quintas, tá? E nos outros dias, musculação. Tento fazer um mínimo de 4 treinos na semana, mas às vezes eu faço até os 6 treinos na semana. Né? Nessa fase agora, a gente está com treino ABC, né? Então eu faço 2 vezes pelo menos cada grupo muscular na semana. E coordeno para fazer de manhã um treino, à noite o outro, às vezes encaixo no horário do almoço, porque isso é muito importante. Muitas vezes eu comecei até a fazer um Instagram para me servir de motivação no início, né? Porque daí eu postava, eu até brinco, né? Eu volto na época, eu falei assim, tem tanta musa fitness, eu vou ser o muso fatness, né? E aí eu comecei a postar e brincar com isso, e a galera foi interagindo, e a coisa foi até crescendo. E às vezes chegava alguma parte, mas para você é fácil, né? Você deve ter trocentos funcionários, você deve ir na academia a hora que você quer e tal. Eu falei, ó, gente, eu sou funcionário de empresa, sou CLT, tenho hora para bater, tenho meta para bater, tenho 2 filhos, tenho uma menina de 16, um moleque de 9, dá um trabalho pra caramba, tenho que levar eles na escola de manhã, sou casado, a esposa demanda também, tem coisa de casa para fazer, então assim, vida normal. Não é, putz, agora vou na academia 3 horas da tarde e deixo... Não. Então é a vida como ela é. Você vai ter que encaixar nos horários que você pode fazer. Muitas vezes, uma vez eu falei para você, Walter, você falou, que horas você está fazendo treino de musculação, de manhã ou à noite? Eu falei, cara, eu estou conseguindo fazer mais à noite agora, mesmo a academia sendo um inferno. Para mim não me interessa o horário que você está fazendo, contanto que você mantenha constância. Então é isso, eu já fui fazer treino de corrida, às vezes 10 horas da noite. Era o horário que eu podia fazer. É o melhor horário? Não é o melhor horário, né? Às vezes você vai ter que fazer escolhas. Poxa, se eu dormir um pouco menos agora, mas compenso o treino. Já fiz esse tipo de escolha. Tive uma festa, às vezes, no sábado. Meu treino de corrida é sábado. Antecipei o treino de corrida para sexta-feira. Escolhas. A gente vai ter que escolher. E uma coisa que eu falei até para você também na última consulta, Valtão. Eu fiz 2 escolhas. Nunca mais pesar 3 dígitos e nunca mais usar GG. Eu cheguei a usar a camiseta 3G. Uau! E, doutor Alberto, você com a sua expertise, né? Você conseguiu esse belo físico, depois eu vou perguntar um pouquinho mais sobre isso. Quais seriam as dicas que você daria para os seguidores, né, os pacientes que a gente já trata, que não tem tempo para poder se cuidar e fazer uma atividade física? O que você sugeriria para eles? Olha, eu peguei isso muito também de você, Valtão. A gente, como atende um volume grande de paciente, às vezes perguntava assim, paciente, onde você está treinando? Eu estou treinando numa academia XYZ que tem muito aparelho. Mas ela fica perto da tua casa? Ela fica perto do teu trabalho? Não. Tem que pegar o carro, eu demoro para ir, demoro 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar. Então, assim, a primeira coisa, galera, tenha algo o mais próximo possível. E se adapte. Se adapte à sua realidade. Eu tenho 3 filhas pequenas. O máximo que eu puder, eu quero ficar em casa. Então, eu decidi fazer uma mini academia na minha casa. Mas, gente, não é nada luxuoso, não, tá? É peso livre, é barra, é kettlebell. É o necessário para eu conseguir fazer 90% do que eu preciso. Então, eu treino na minha casa. Esse foi um ponto que eu achei para conseguir ter o que a gente brinca aqui dentro, que é o pai das variáveis de atividade física, que é a famosa consistência. Por quê? Porque o Valtão sempre me falou, a mãe, doutor Alberto, é a frequência, o pai é a consistência. Então, às vezes, chega paciente aqui e fala assim pra gente, tô treinando 4 vezes na semana, doutor. Beleza. Há quanto tempo? Há 1 mês. Gente, não é 1 mês que vai fazer diferença, tá? Então, a gente precisa de consistência. Quero que você volte aqui, me fala que você treina 4 vezes na semana há 8 meses, 9 meses, 10 meses. Isso quando a gente fala só de treinamento. Faltou a gente falar da parte nutricional. E uma coisa que o Cris falou, que eu vejo que esse é o DNA aqui da clínica. Gente, dieta é coisa simples.
Dieta não é para ser coisa sofisticada, é para o paciente aprender, ter noção ali, para ele pegar a bagagem e cada vez ele progredir mais o entendimento, até que ele ganha a autonomia alimentar. E aí ele vai com as próprias pernas. E, doutor Christian, quais seriam as dicas alimentares que você daria para os pacientes que estão querendo arrumar um tempinho para treinar? O doutor Alberto já deu algumas dicas, o Fernando está aqui para incentivar essas pessoas, mas você, quais são as dicas alimentares para quem vai começar a treinar visando emagrecimento? Primeiro ponto, sempre observar o horário que você vai treinar. Vou treinar de manhã cedo, quero acordar e já treinar. Você tem que entender que existe um tempo para haver uma digestão daquela refeição. Você tem quanto tempo para você poder acordar e já ir treinar? Meia hora? Uma hora? Se for meia hora, a gente sempre vai pensar em uma refeição um pouco mais líquida, fazer um shake, algo que a digestão seja um pouco mais facilitada. Ah, não, eu tenho uma hora, eu vou treinar depois de 1h30. A gente já consegue ir para um sólido, um sanduichinho, um pão integral, com queijo, com ovo mexido. Ah, não, eu vou treinar só de noite. Você já pode ir fazendo aquele carb load, né, que é o carregamento de carboidrato de glicogênio muscular no músculo, ao longo do dia. Você não precisa, de fato, comer uma refeição rica em carboidrato meia hora antes do treino. Então, todas essas questões em relação a tempo, ao horário que você vai fazer o treino, são muito importantes. Ah, não, não tenho tempo nenhum. Eu vou acordar e eu já vou treinar porque eu não tenho tempo, eu tenho que levar a criança no colégio, eu tenho que fazer algo do tipo, tem que ter uma dinâmica muito rápida na minha manhã. Então, a pergunta é, você consegue treinar em jejum? Já tentou treinar em jejum? Fica bem com o treino em jejum? Se fica bem, vai feliz. Não existe, é melhor treinar em jejum ou é melhor não treinar em jejum. Depende de como o seu corpo vai responder. Então, sempre pensar muito na dinâmica com o tempo que você tem, com o horário, para encaixar direitinho as refeições ao longo do dia. E, Fernando, conta um pouco dos pacientes, pros seguidores e para todos os espectadores. Qual que é a tua rotina alimentar para que você treine ao longo do teu dia? Fala um pouquinho por cima para eles, para ver se eles pegam algumas dicas e apliquem no dia a dia deles. Tá bom. Ó, isso que vocês falaram também é essencial. Não adianta enfiar a tal da fruta milagrosa, que não sei o que você nunca acha, que ninguém nunca viu. Não adianta. É o básico. Básico, bem feito, funciona sempre. Então eu por exemplo, como o Cris falou, eu funciono bem em jejum, para treinos, não treinos longos, mas treinos curtos de intensidade eu funciono bem em jejum. Então, normalmente de manhã eu tomo só um café preto e olha, paladar funciona muito bem. Café preto sem nada. Aprendam a saborear, aprendam a experimentar o café, não precisa de adoçante, não precisa de nada. Funciona. Então eu tomo café preto de manhã. Quando eu tenho treinos mais intensos, mais longos, eu tomo faço uma torradinha de pão integral com pasta de amendoim. Funciona para mim super de manhã. Almoço. Depois pro almoço, eu já sei que vão ser mais ou menos dependendo da proteína, entre 100 e 140 gramas ali, se for um frango, peito de frango um pouco mais, se for um filé mignon um pouco menos, mas é mais ou menos isso. E junto com algum carboidrato, eu gosto muito de batata doce, como todo dia batata doce, 100 gramas de batata doce, e aí eu misturo ali folhas, uma coisa que eu adoro, eu sou de família árabe, eu adoro coalhada. Aí cheguei pro Kiss e falei, cara, você vai ter que enfiar minha coalhada aí de alguma maneira. Ah, uma coalhada. Não, eu falei, não é essa coalhada insossa, não. É uma coalhada boa, que eu gosto, é essa marca aqui, é isso. Ele foi lá, fez as contas dele e falou, tá bom, eu incluo aqui, então eu vou com a coalhada que eu gosto. De novo, prazer, senão eu ia comer um negócio que eu falei, puta, não gosto. Não dá. Como com a coalhada funciona à noite. Eu como praticamente durante a tarde, né? Eu tomo ou shake de proteína com alguma oleaginosa ali, como uma castanhinha. Falei para ele também, cara, esse negócio me dá um gatilho, eu saio comendo que nem um touro se eu pegar um saco de castanha de caju. Eu já separo bonitinho. É muito importante a estratégia também, a organização. Então eu separo em potinhos, 25, 30 gramas, dependendo de como que tá na minha dieta lá para eu comer. Já tem um potinho certo, é rápido. Eu encho, agora eu faço xicrinha de café. Eu tomo café, eu boto dentro da xicrinha, eu já sei que dá mais ou menos 25, 30 gramas e saio dali como fim do dia.
Se eu for antes do treino, geralmente se o treino é um pouco mais cedo, eu tomo shake de proteína, ou se o treino é um pouco mais, ou treino um pouco mais tarde, vai já para o jantar direto, e aí o jantar é praticamente igual ao almoço, salada, vegetais, o tanto de proteína, às vezes um pouquinho mais, e menos de carboidrato. Mas é nada assim milagroso, não tem a história também. Tá com fome? Cara, não me sinto bem comendo de manhã. Então, beleza, eu recalculo e te coloco mais comida durante o dia. Não tem aquela coisa tão regrada também que você não consegue seguir. Eu agora, a gente com essa história de home office híbrido, né? Algumas vezes por semana eu vou para o trabalho. Se não tiver um mínimo de flexibilidade, pronto, saio de casa já não consigo trabalhar, não consigo comer, não consigo seguir a dieta. Mas não, consigo, chego, vou num self-service, normal, pego um tanto que eu sei mais ou menos já que é parecido de proteína, um tanto de carboidrato e segue a vida. Muito bom. E galera, vocês repararam, galera que eu digo você de casa, tá? Se bem que tá falando em casa aqui, né? Vocês repararam como que tá cheio de dicas essa live para que vocês consigam sair do sedentarismo, começar a fazer uma atividade física? Então, faça o seguinte, ajude as pessoas que vocês conhecem, que também precisam de motivações como essa. Tá vendo aqui, doutor Alberto? Embaixo dele tem um triangulinho, isso aí é um aviãozinho. Aperta esse avião, manda para todo mundo aí, que eles vão também entrar aqui na nossa live, vão pegar várias dicas e a gente vai espalhar o bem para todo mundo, tá? Doutor Alberto, uma pergunta para você. Quando você fez faculdade, né? Na faculdade, vocês médicos aprendem muito sobre a parte de saúde, a parte de doença e também a parte medicamentosa. Só que não falam muito da prevenção de doenças, o estilo de vida, o que deve ser feito, a atividade, nutrição. Conta um pouco mais aqui para os pacientes seguidores, o que você, na sua trajetória de profissional, aprendeu que foi além da faculdade para que você mudasse a vida das pessoas? Eu acho assim, a formação médica hoje em dia, eu vejo que em alguns lugares isso está mudando um pouco, mas ela ainda é muito tradicional em relação a você tratar doenças e não você visar a saúde, tá? Então, tem um entendimento muito forte de você pegar a mão, como a gente diz, para o tratamento de doenças específicas. Você aprende o porquê da doença, a fisiologia, o porquê da doença e atua com medicação para tratar essa doença. Quando a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, onde a gente tem um intercâmbio muito grande entre as áreas, que eu acho que isso que é o mais legal que acontece lá dentro da clínica, porque assim, o Valtão acaba tendo uma noção muito grande da parte médica só de estar perto dos médicos e estar sempre ouvindo falar da parte médica. O Cris, a mesma coisa, com a parte de treino. Eu, com a parte dos dois. Eu brinco lá na clínica, a clínica tem 7 nutricionistas, eu vivo falando isso. Eu sou nutrólogo hoje em dia, mas eu me sinto um nutricionista da clínica WA. Porque isso é uma coisa que eu adoro fazer, quando eu vou entregar a receita. Pô, o Fernando tá de testemunha que eu entreguei a receita para ele na semana passada. Eu gosto de passar a dieta do paciente, eu não vou ficar falando coisa técnica que não é da minha área, mas eu explico muito como ele pode fazer uma leitura correta daquilo lá. E eu acho que quando o paciente começa a ver esperança, que o trabalho que a gente propõe pode chegar num resultado satisfatório para ele mudar o patamar do físico dele, para ele melhorar a saúde, eu acho que tudo começa a fazer sentido. Então, o que eu mais aprendi dentro do trabalho da clínica, desse trabalho multidisciplinar que a gente faz, foi ser um profissional que eu também tenho uma noção, uma bagagem muito grande da parte de atividade física e tenho uma noção muito grande da parte de nutrição, porque eu convivo com excelentes profissionais ao meu lado todos os dias. É o alicerce do desenvolvimento físico duradouro que você sempre fala, né? O estilo de Valtão, vida. Nesse ponto que a gente tem que atuar. Estilo de vida. Ô, Valtão, quem passa e consulta com a gente sabe o tanto que a gente, cara, gosta do que faz, né, Valtão? Quanto a gente tem um amor genuíno por isso. Tanto que a gente, cara, tá ali querendo dar entendimento, querendo que o paciente entenda e assim, que a esperança dele torne resultado. Vire um resultado. É verdade. Então, a gente gosta que demais do que faz. Fernando é uma prova viva disso, ele sabe o quanto que a gente fica feliz com ele, mas um monte de paciente que está aqui mandando as mensaginhas também sabe da nossa felicidade. É um prazer enorme mudar a vida das pessoas. É quando a gente se sente mais importante ainda como ser humano, quando a gente faz o bem ao próximo.
Embora seja o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, acima disso tá o bem que você faz ao trem. Christian, conta um pouquinho mais, então, sobre o que você aprendeu fazendo parte de uma equipe que você não aprendeu na faculdade. Bom, então, olha, eu acho que aqui a gente aprende um pouco mais sobre entender o paciente por completo, né? Não olhar só para a minha área, não olhar só para a alimentação do paciente, não olhar só para onde eu posso acompanhar, mexer a vida do paciente. A gente também olha nas outras áreas. A gente começa a perceber que existem alguns sintomas que o paciente está demonstrando que não tem muito a ver com a minha parte, mas que eu posso olhar e falar assim, nossa, o Dr. Alberto, ele encaixa bem nesse momento. Ah, não, olha, nosso paciente ele precisava de um Valtão na vida dele. Então, a gente começa a olhar o paciente de outros ângulos, né? A gente começa a entender que é muito mais do que o simples que a gente aprendeu na faculdade. A gente aprendeu a teoria, a gente não aprendeu a olhar o paciente de forma individualizada, o paciente de vários ângulos possíveis. É o que o Fernando estava falando aqui. O cafezinho, que não precisa ser com açúcar, né? A gente olha pro cafezinho, né? E tem gente que toma 10, 15 cafés no dia, todos com açúcar. É o que a gente chama de caloria escondida. O Fernando falou também, às vezes eu vou no self-service, eu já sei qual que é a porçãozinha ali de comida que eu tenho que comer. Mas será que o Fernando sempre soube qual era a porção que ele tinha que comer? Não, a gente sempre fala da importância de usar a balancinha de cozinha, de entender o que você está comendo, a quantidade de calorias, e não só na parte alimentar, né? A gente faz isso em todas as áreas. Voltão na parte de atividade física, Dr. Alberto e nossos outros médicos também dão dicas, essas pequenas dicasinhas que mudam o dia a dia do paciente. E lá na frente, depois de muito mais, entre aspas, cozido, né, que o paciente já está acostumado a fazer isso no dia a dia, já vira automático, já vira estilo de vida dele, vira hábito, né? Muito bom. Muito bem. E, Fernando... Eu ainda uso a balança aqui, viu? Agora que a gente está nesse processo mais firme, para não escorregar, né? Em casa eu uso a balança. Isso aí. E, Fernando, conta aqui para os espectadores o que mudou na tua vida depois que você sofreu essa mudança? A tua casa, a tua família, o teu trabalho, o teu convívio social. Qual foi o impacto que você gerou neles? Foi total, assim. Inclusive, a minha esposa perdeu peso pra baralho também, viu? Desculpa o português. Porque muda toda a rotina. Né? A casa muda, você começa a ver, e isso é muito importante também, né? A cumplicidade do casal, porque pode virar uma coisa também que só um tá buscando isso e o outro não busca, e eles podem se afastar. E aqui a gente foi ao contrário, a gente acabou na cumplicidade se juntando muito mais ainda. A minha esposa, a gente acabou mudando para uma casa, 1 ano, mudei para a casa que eu estou aqui agora. Minha esposa faz personal 3 vezes por semana. Ela é prova viva da constância também, como funciona. Ela faz um treino de 40 minutos 3 vezes por semana. Tá começando a aparecer músculo nas costas dela, que ela nunca viu na vida. Constância. Ela está 1 ano fazendo isso. 1 ano fazendo isso. Não é 1 mês, como a gente comentou. Então, mudou completamente a minha disposição com meus filhos. Muda completamente hábitos. Eu sempre gostei de um gorozinho, sempre gostei de uma churrascada. Continuo fazendo? Continuo fazendo. Né? É muito importante, assim, eu não busco ser perfeito, eu não busco estar 100% do tempo em dieta, senão eu vou virar um chato, né? Porque daí não pode ir em lugar nenhum, não pode comer nada. Só que, naturalmente, eu bebo menos, naturalmente eu como menos, mas eu continuo saindo com meus amigos, continuo fazendo churrasco aqui em casa, continuo tendo a vida social que eu sempre tive. Só que agora eu tenho mais a perder. Antes eu não tinha a perder. O Dr. Alberto viu meu último ultrassom aí do fígado. Não aparece sem vestígio de gordura no fígado. Isso assim, há 20 anos que não acontece, ou mais. Nunca aconteceu de não ter gordura no meu fígado. Então, isso muda completamente a forma como você lida com tudo na tua vida. Você tem outro nível de prioridade na sua vida. A prioridade não é mais encher a cara e beber. Não, a prioridade é você se preservar, porque você sabe que vai ter um treino, vou ter uma prova, eu quero fazer uma prova de corrida mais longa, então eu estou me preservando mais por causa disso.
Então, muda completamente. É muito, muito legal isso. Mas não é da noite para o dia, né? Assim como não foi da noite para o dia que eu cheguei a 120 quilos, não é da noite para o dia que você vai chegar nesse patamar que eu estou chegando agora, que ainda é o meio do caminho. Uma coisa que acho que é importante falar, né, Valtor? Quando eu cheguei a primeira vez na clínica, você pergunta, faz todo aquele questionário, né? Qual que é a satisfação que você está com o teu corpo? Devia ser 3, sei lá, tem um número. Péssimo. Aí um ano depois, 20, 30 quilos a menos, qual que é a satisfação do seu corpo? Acho que é 3. Porra, mas como que é 3 ainda? Agora a gente sabe que a gente pode mais, né? Então, a gente sempre quer buscar melhor. Muito bom. Galera, vocês viram como passa voando o tempo, é muito legal falar sobre isso, bem que a gente passa tudo. Vou separar esses 10 últimos minutinhos aqui para ver um pouquinho das perguntas, tá? Um minutinho só. Deixa eu ver. Essa aqui. Dr. Christian Dias, essa é de nutrição, então você responde. A falta de nutrientes no corpo fazem seu corpo não querer agir para o emagrecimento e até mesmo manter? De fato, sim. Nós temos algumas vias metabólicas, né? Que elas dependem de vitaminas e minerais para elas funcionarem bem e fazer a gordura sair do estoque de gordura do corpo, do tecido adiposo, e ser utilizada como fonte de energia. Então, muitas vezes as pessoas só focam no déficit calórico. É importante? É. Mas nós precisamos também de uma dieta rica em vitaminas, minerais, uma dieta completa, uma alimentação completa que vai fornecer essas vitaminas e minerais, fazendo essas vias metabólicas funcionarem a ponto de tirar a gordura do local que ela está e fazer a gordura ser fonte de energia para o dia a dia. Muito bom. Vamos para uma outra pergunta. Eu vou responder logo depois do Dr. Alberto. Vão ser 2 profissionais respondendo essa pergunta, então. Deixa eu ver aqui. Faço alguns treinos de corrida e às vezes tenho canelite muito forte. O que pode ocasionar tudo isso? O que você tem a dizer, Dr. Alberto? Justamente eu acho que às vezes, quando você está retornando a uma atividade física, a uma corrida que você não estava habituado, e se você tiver com um pouquinho de sobrepeso, talvez, juntando essas duas condições, a musculatura da sua panturrilha, principalmente dos músculos anteriores, podem sofrer um pouquinho com isso. E aí essa inflamação leva esse sintoma de dor que você acabou de pontuar aí. Muito bom. E uma coisa muito importante para que você diminua isso é a redução do peso corporal. O fortalecimento da região. É muito importante que você fortaleça os músculos tibiais anteriores, que são os frontais da canela. Esses músculos são fortalecidos você levantando um pezinho com a ponta do pé. Você pode sentar, ficar com as pernas estendidas, calcanhares para fora do banco, coloca um halterzinho na ponta dos pés e faça essa flexão dorsal aqui do pé, tá? Também é interessante fazer um alongamento. O alongamento com fortalecimento, ele diminui muito as dores, tá? Vamos ver o Fernando, vamos perguntar, você já teve canelite? Putz, mas muitas vezes. E hoje em dia, como é que tá? Faz 15 anos que eu vinha tentando ser corredor, né? Então eu já tive canelite muitas vezes. Hoje não tenho mais canelite. Fiz muito isso que você falou, eu tinha o pezinho para fazer, alongar com o pé um pouco virado, muito importante, gelo. Mas isso remedia, né? Se você não fizer baixar o peso e não fizer um fortalecimento, não resolve. Muito bem, vamos ver outra pergunta. Galera, quem tiver pergunta vai mandando aí, tá? Olha que pergunta interessante. O que pode ser feito para quem está mais gordinho e ao emagrecer não ficar com excesso de pele? Vamos nós 3 responder, começando pelo Dr. Christian. O que você teria a dizer sobre essa pergunta? Olha, o principal é a preservação de massa muscular. Eu acho que é o ponto-chave que as pessoas não conseguem entender, é que muitas delas sacrificam a massa muscular junto com a gordura só para baixar o peso. E é o que a gente mais pega no pé dos pacientes aqui. Não pode baixar massa muscular, a gente baixa apenas gordura corporal. Tem muito paciente aqui que a gente mostra antes e depois e fala, olha, você perdeu, sei lá, 15, 20 quilos de gordura e a tua massa muscular está mantida. Por isso que não fica essa sobra de pele enorme, flacidez e tudo mais. E você, doutor Alberto, vai ficando mais difícil, né? Porque já respondeu algumas coisas, agora você, o que vai dizer? Eu tô lascado, eu acho né? que isso é uma questão de adaptação
né, de cada organismo, biologicamente, isso é um pouco diferente. Algumas pessoas ficam com muito excesso, outras não ficam com tanto, porque essa pele consegue ter uma questão de distensibilidade, contratilidade até maior. Em alguns casos, infelizmente, você pode até fazer isso que o Cris comentou, exato, a gente mantém a massa magra, que é uma marca registrada da equipe aqui, né? Emagrecimento mantendo massa magra, até subindo massa magra, mas em alguns casos, o tanto de peso e o tanto que essa pele esticou previamente, aí só com uma intervenção cirúrgica mesmo, tá? É verdade. Lascou. Que vou responder. Não, é verdade, pessoal, é verdade. A individualidade biológica é importantíssimo para que a gente tenha essa resposta. Depende do colágeno da pessoa, depende a localização majoritária de gordura. Quando é gordura visceral, não se cria aquele pneu. Quando é gordura predominantemente subcutânea, se cria pneu. Quanto maior o pneu, mais difícil o retrocesso, mas ainda temos bons retrocessos, obedecendo treinamento, obedecendo manutenção de massa muscular, ganho de massa muscular, corrigindo o metabolismo do paciente com a parte médica. E o Fernando é uma prova viva aí de que tinha uma circunferência abdominal bem avantajada e não sobrou nada de pele. Certo, Fernando? Sim, muito isso. E esse ponto foi outro que me chamou muito a atenção. A gente falava muito mais de ganho de massa muscular do que perda de peso. Na verdade, a gente nunca falava de perda de peso. A gente falava de diminuição de gordura e ganho de massa muscular. Percentual de gordura baixar, né? Não é só uma coisa de restrição calórica. Se você ficar sem comer, você vai emagrecer. Não tem o que fazer, você vai emagrecer. Só que sim, você vai perder tanto gordura quanto músculo junto. E a gente sempre teve isso. A estratégia sempre foi reduzir gordura e aumentar músculo. E essa é a diferença. Aí você vai preenchendo, né? Automaticamente aquele peso que vai saindo, você vai preenchendo ele mesmo tendo uma densidade, claro, e um tamanho muito menor o músculo em relação à gordura, mas você vai preenchendo e ficando mais firme. Uma perguntinha aqui legal também. Musculação é importante ou apenas esportes como tênis dá para ficar saudável? O que você tem a dizer, doutor Alberto? Olha, assim, depende do que é saudável para o paciente em questão, tá? Se a ideia dele é perder peso de balança, pô, maravilha, o tênis vai nos dar o gasto calórico necessário para auxiliar, junto com uma dieta bem organizada e os níveis de vitaminas, minerais, hormonais, todos também bem organizados. Se ele pensa em ganhar musculatura, principalmente se ele quer musculatura até para os membros superiores, de uma forma harmônica, de uma forma estética, tênis não é o mais aconselhável para isso. Agora, se ele pensa em longevidade, em preparo físico, o tênis é um baita esporte que confere um gasto cardiorrespiratório aí envolvido, uma condição cardiorrespiratória muito boa, interessante, como exercício muito para a questão de saúde mental, e segue o baile, eu acho uma boa alternativa para isso. Então, a resposta é depende. Depende do objetivo, mas para ficar saudável depende do objetivo. Fernando, você já jogou tênis alguma vez? Joguei, já faz um bom tempo já. Joguei faz um bom tempo. Se fosse jogar com 120 quilos, ia conseguir chegar na bola? O problema, às vezes a gente chega na bola, mas aí para frear depois. Bom, doutor Alberto, jogava tênis? Pô, joguei muito tênis. Eu joguei federado aí, amava tênis. Foi meu esporte, assim, que me dediquei bastante. Inclusive, tem uma passagenzinha rápida aqui, né? Olha essa história que legal. Rápido, sucinto. Nós temos 2 minutos. Olha que história bacana. Um paciente da clínica passou conosco, jogou tênis comigo na época que eu jogava tênis. Fizemos um jogo, até postamos no Instagram do Valtão lá, mostrando, né, como é que foi a confraternização. E esse paciente que não trabalhava com tênis, eu mostrei para o Valtão esses dias. Hoje ele está dando aula de tênis para complementar a renda dele. Olha o quanto muda a vida das pessoas vir aqui na WA. Exato, gente. Olha que sucesso isso. Demais. Muito bom. Vamos ver mais mensagens. Deixa eu ver mais perguntas. Quem tiver pergunta pode mandar aí que a gente vai selecionar as melhores, tá? Opa, deixa eu ver. Para deixar o sedentarismo, existe melhor hora para iniciar a treinar? Não existe a melhor hora, né? Existe a hora mais viável.
O que é a hora mais viável? Você tem que analisar a tua rotina e ver qual horário que você consegue destinar uma horinha para você se cuidar. Eu sempre oriento, sempre incentivo o paciente a preferir isso logo na primeira hora da manhã. Porque é muito difícil na primeira hora da manhã a gente ter compromisso profissional, compromisso social, visita em casa, jogo de futebol, reunião numa sexta-noite. É muito difícil, né? Então a gente consegue cumprir mais regularmente. E o Dr. Alberto já mencionou que a mãe dos resultados é a consistência, a constância, né? Então, o horário ideal não existe. Existe o horário mais viável. Então, veja na sua agenda qual é o horário mais viável para que você consiga fazer qualquer atividade física que acelere o coração com uma boa frequência, tá? Estouramos o tempo, hein? Pô, vamos ficar mais tempo aí, Valtão. Mais tempo? Vamos para mais uma pergunta, então. Ectomorfo. O que é ectomorfo, pessoal? Existem 3 biotipos padrões. A pessoa mediana, né, que é chamado de mesomorfo, ela não é nem a das mais fortes, cheia de volume muscular, às vezes de gordura, e nem aqueles magros de ruim. O endomorfo é aquele cara que só de respirar já ganha peso, né? É um cara... Exatamente. Esses são os que mais sofrem com obesidade, porque as pessoas, elas acumulam mais facilmente massa, tanto magra quanto gorda, né? E os ectomorfos é o oposto, aquele magro de ruim que come e emagrece, não engorda. E muitas vezes a gente pega paciente assim, com padrão alimentar péssimo, e fala assim, como de tudo, para tentar engordar e não engordo, né? E só ganho barriga. Então, galera, respondendo a tua pergunta, se você não consegue descansar na parte da tarde e perde muito caloria, o fato de estar acordado, a gente gasta caloria para manter a gente vivo. Se fizer alguma atividade física, vai gastar mais ainda. Mas no teu caso, prepara o garfo, prepara a faca, que precisa de muita comida. Aliás, prepara a colher, que você precisa de comida. Tá bom? É isso, galerinha. Tá bom por hoje? Fernando, eu queria agradecer muito aí o seu tempo, tá? É muito legal aí conversar com os pacientes que já são faixa preta aqui na WA, tá? Ninguém chega a faixa preta aqui, todo mundo chega a faixa branca. E quando a gente vai em você luta uma arte marcial, quando a gente vai numa arte marcial, não tem como a gente chegar fazendo um golpe de faixa preta. A gente tem que entender que existem os golpes da faixa branca e nós 3 aqui vamos orientar o passo a passo. Dietético, nutricional, dietético, medicamentoso e de treinamento esportivo para que ele passe da faixa branca. Aí chega a faixa amarela, chega a faixa azul, chega a faixa marrom, roxa, até chegar na preta. E quando chega na preta, o paciente já está nessa forma física bem apurada. E é claro que depende também da força de vontade do paciente, a intenção de onde ele deseja chegar. Porque o resultado final que determina é o paciente. A gente aqui só mostra o caminho. Então, pessoal, muito obrigado, Dr. Christian Dias, nosso nutricionista aí, carioca, mas muita gente boa. Muito obrigado. Esse convite se chamava Vem de Novo. Muito obrigado, Dr. Alberto, tá? Aí pelo seu tempo. Valtão. Eu quero saber se vocês têm alguma coisa mais a falar ou se eu já posso terminar por aqui. Eu vou falar, mas vou ser bem sucinto, tá? Isso. Galera, quem está acompanhando até o final, olha o nível de entendimento sobre alimentação, treino e parte médica que o nosso paciente Fernando tem. Ele não chegou aí do nada, ele foi aprendendo. E a gente foi capacitando e foi melhorando o entendimento dele. Beleza? Sem dúvida. E você, doutor Christian? Palavras finais, 30 segundos para a tréplica. Eu acho que o principal é a gente focar no feijão com arroz. Tem muito paciente que pergunta pra gente, posso comer feijão? Posso comer arroz? Posso comer pão? Pode. Pode comer o que você quiser. Tudo organizado, dá pra gente montar uma dieta saudável, gostosa e que vai te trazer resultado. Não tem que ficar inventando muita moda, porque aqui a gente trabalha com o básico e a gente traz resultado para os pacientes. Na hora certa, na quantidade certa, tudo pode. Na verdade, tudo pode. Tem o gasto energético. Então, galera, é isso aí. Já estourou nosso tempo aqui. Já são 8 da noite, 4 minutos. Já estamos aqui há mais de 1 hora falando com vocês. Daqui 15 dias a gente está de volta, tá? Com uma outra live falando se é possível ter forma física após os 40 anos. Vamos colocar diversos pacientes para falar. Fernando já é uma das provas vivas aí. A gente vai pegar pacientes de 50, de 55, 68 anos que correm 1 hora por dia.
Olha, isso é faixa preta, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui. Um beijo no coração e até depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.